Simbora, simbora, minha galerinha. Achei o que eu tô passando aqui para mais um vídeo aqui no nosso Erivan Monteiro, o seu mais novo canal de notícias, tudo sobre o mundão da bola, porque aqui eu trago tudo para você e você não perde nada. Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Champions League, estaduais pela Europa, Europa League Conferência, são muitos jogos, muitos placares, eu trago tudo aqui para vocês. E sem falar no Mercadão da Bola, paizinho, tudo isso você só encontra aqui no Erivan Monteiro. Eu trago tudo para você ficar sempre bem informado nesse meio do futebol, o futebol que a gente ama, que a gente adora. E deixa eu começar já com o Campeonato Brasileiro. O que tivemos no jogo ontem? Internacional e Red Bull Bragantino. Internacional cutucou, foi um jogo lá e cá no primeiro tempo. Mas é o que eu sempre falo aqui no meu canal. Os times parece que procuram fazer só o gol e esperar que o jogo acabe. O Internacional fez 1 a 0 no primeiro tempo. Ok. Quando voltou para o segundo tempo, meu amigo, só dava Red Bull Bragantino. O time do Internacional chamou o Red Bull Bragantino para cima. Aí o que acontece com você toda hora sofrendo ataque, uma hora a defesa vai falhar, uma hora a defesa vai cansar, porque o meio de campo não segura a bola, o meio de campo não arma jogadas para os atletas do ataque, o ataque também não recebe uma bola, ninguém segura a bola. Uma hora a defesa vai ser vazada, meu amigo, e foi o que aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Red Bull Bragantino chegou ao empate e final de jogo. Internacional 1, Red Bull Bragantino 1. É o que eu falo aqui direto, os times brasileiros não saem dessa mania. Faz o gol que tanto procurava, pronto, monta no placar e fica esperando o jogo acabar para ver se leva os 3 pontos, jogando em casa. O segundo tempo todinho do Red Bull Bragantino, bicho. Futebol doído, futebol feio, hein, pai? Mas é o que tem, é os treinadores, bicho. Às vezes não é o time que não quer jogar, é o treinador que fala. Daqui para parece que jogo de salão, meia quadra, pessoal, meio campo para trás, do meio campo para trás. Só deu o Red Bull Bragantino no segundo tempo. Aí o que aconteceu? Empate do Red Bull Bragantino, frustrando os planos do Internacional de conseguir encostar ainda mais ali nos líderes do Campeonato Brasileiro. Fica a frustração para a torcida, né, bicho? Que vai pro estádio, espera ver seu time vencer e o time faz isso, abre o placar. E pronto, segundo tempo todinho recuado, leva o empate. E no Mercadão da Bola por aqui nós temos o volante Richard, de 27 anos, que pode estar retornando nos próximos dias ao timão do Parque São Jorge. O cara foi substituído no jogo contra o Fluminense, ele está emprestado no Atlético Paranaense, hein? E quando foi substituído contra o Fluminense no último jogo, o cara foi direto para casa, não foi para os vestiários e irritou os dirigentes do Atlético Paranaense. E ele agora não treina mais nem com seus companheiros. E provavelmente nos próximos dias retornará ao Corinthians. E sendo assim, Silvinho pode utilizá-lo ainda em 2021. Pai? O volante Richard, de 27 anos, pode estar nos próximos dias voltando ao timão. O Mercadão da Bola tá agitado, hein, pai? E o goleiro Hugo Moura, aqui na contusão do goleiro Diego do Flamengo, vinha tendo bons jogos, fazendo belas atuações, sendo elogiado por todos. Aí depois veio algumas falhas e o Diego se recuperou. E o cara hoje não passa de uma terceira opção lá no Flamengo. E para piorar, o reserva imediato César acabou de se recuperar de uma lesão. E ele é mais bem avaliado que o Hugo Moura. Por isso, o Flamengo já disse que não fará empecilho caso apareça alguma proposta para o jogador. E o Flamengo disse que ele está avaliado em 4 milhões de euros, hein, bicho? E se chegar uma proposta nesse patamar, o Flamengo não vai fazer nenhuma exigência e vai vender o rapaz, que tem contrato até 2025, mas dificilmente ficará no clube. E o cara pega muita bola e com certeza vai ter muito gigante aqui da Série A atrás do goleiro, hein, bicho? Porque o cara pega muita bola. E sabendo disso, os agentes do jogador já estão monitorando o mercado e já estão abertos a qualquer proposta. Pessoal, Hugo Moura, goleiro do Flamengo, está à venda por apenas 4 milhões de euros. E vem comigo que eu trago mais informações do Mercadão da Bola, hein, pai? Solta a vinhetinha.
ainda falando de mercadão aqui no Brasil, o Inter Miami de David Beckham demonstrou interesse no meio-campista Jean Mota do Santos. E ciente do interesse do time e o seu contrato próximo de se encerrar, o Santos não deverá fazer nenhum empecilho em uma possível negociação. O Santos possui 80% dos direitos econômicos do atleta. Papai. Em breve, se aparecer uma proposta oficial, o Santos deverá vender Jean Mota para o Inter Miami dos Estados Unidos, time de David Beckham, segundo reportou o jornal A Tribuna. Seria uma boa para o cara, hein, bicho? Que o Santos também tá numa draga e você sair dali para ir para um time, digamos, mais forte, fazer seu nome lá fora, é uma boa para o Jean Mota, hein, bicho? Mas você, o que você acha desse interesse do Inter Miami em Jean Mota, meio campista do Santos, que está próximo de encerrar o seu contrato, hein, pai? Sendo assim, além disso, além de ser uma boa pro cara, seria uma boa pro Santos também fazer dinheiro, hein, pai? Antes que o cara saia de graça. O que você acha desse interesse do Inter Miami em Jean Mota do Santos? Vamos para aquela passadinha básica na Europa que não pode faltar aqui no nosso canalzinho. E eu já digo para você, se você for novo por aqui, cutuca o dedo no like e se inscreve no canal que tem vídeos todos os dias, porque o mundão da bola não para e eu trago todas as notícias para vocês aqui no Erivan Monteiro. Compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, com quem você quiser. E ative o sininho para o YouTube te manter sempre bem informado, sempre que sair um vídeo novo. E repito, é todo dia e vamos que vamos para a Liga Europa. Rapid Viena 2, Dinamo de Zagreb 1, Midtjylland 1, Estrela Vermelha 1, Fenerbahçe 2, Royal Antwerp 2, Betis Bayer Leverkusen 1-1, Lazio Olympique de Marseille 0-0, Sturm Graz 0, Real Sociedade 1. Randers 2, Brøndby 0, Frankfurt 3, Olympiacos 1, Galatasaray 1, Lokomotiv de Moscou 0, West Ham 3, Fácil, Genk 0, PSV em casa perdeu para o Mônaco por 2-1, Spartak Praga 3, Olympique Lyonnais 4, jogão de bola, hein, pai? Napoli 3 com um golaço de Insigne, Legia Varsóvia 0. E já vamos para a Liga Europa, conferência aqui. O Maccabi Tel Aviv fez 5-0 no Helsinki, Anorthosis Famagusta 2, Floratarin 2, Karabakh 2, Kairat Almaty 1, Lask 3, Alanshkata 0, Mura 1, Stade Reims 2, Maccabi Haifa 1, Slavia Praga 0, Copenhague 1, PAOK 2, Feyenoord 3, União de Berlim 1. E o Bodo Glimt, o time lá da Noruega, bicho, sapecou 6-1 para cima da Roma de José Mourinho. Eu acompanho os jogos apostas, né, desse time do Bodo Glimt. Cara, os caras quase que todos os jogos é de 3 gols para lá. E sapecou 6-1 no time da Roma de José Mourinho, meu amigo. Que lapada na conferência da Liga Europa, hein, bicho? E o mercadão da Europa lá tá meio parado, se fala muito do Newcastle, vários nomes que eles estão atrás, treinadores, é muita especulação, mas até agora de concreto nada, só a saída do técnico mesmo, viu, bicho? Steve Bruce, que como um acordo decidiu deixar o clube após muitos anos no comando do Newcastle, mas lá na Espanha tem jogador renovando o seu contrato e afastando os rumores e o assédio de vários clubes europeus. E ele é Ansu Fati, que renovou o seu contrato com o Barcelona até 2027. O cara é novo, não é craque ainda, mas tem grande potencial e tinha muitas equipes de olho no cara. E o Barcelona foi rápido e renovou o contrato do cara até 2027. Ansu Fati, de apenas 18 anos, vai ficar ali no clube blaugrana até 2027. Boa, porque o cara é muito bom, não é craque ainda, precisa melhorar muito, mas tem muito potencial para vir a ser um craque, hein, bicho? Boa, Barcelona manteve a sua joia ali, mesmo com o time em crise. O clube financeiramente também está em crise, mesmo assim conseguiu manter a sua joia. Por outro lado, segundo o jornal AS, o Barcelona teria oferecido ao Ousmane Dembélé, que está perto de seu fim de contrato e as conversas por renovação estão travadas, foi oferecido ao todo-poderoso Newcastle
que provavelmente irá avaliar a contratação de Ousmane Dembélé, que não fez valer a contratação de 100 milhões que foi paga por ele, hein, bicho, pelo Barcelona. O que vocês acham do Barcelona renovando o contrato com o Ansu Fati e oferecendo Ousmane Dembélé ao Newcastle? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos bater aquele papo gostoso, beleza? E é isso aí, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Logo, logo eu estarei de volta com mais notícias, tudo sobre o mundão da bola, beleza? E não esquece de deixar o like lá, hein, pai? Compartilhar o vídeo e ativar o sininho para o YouTube te manter sempre bem informado, sempre que sair um vídeo novo aqui, beleza? Valeu, valeu, até a próxima!